Dando boa noite a todos, eu quero contar um pouquinho da ideia da live, por que que surgiu. Por conta do cenário que a gente está, né? Incertezas, muitos desempregados, né? Muitas pessoas realmente foram demitidas, com dificuldades enormes para se recolocarem. Mesmo as que estão trabalhando, estão bastante inseguras. Então, não tinha como a gente não falar a respeito disso, na questão da empregabilidade, o quanto que está cada vez mais importante esse tema, no cenário que a gente está. E aí, ninguém melhor do que você, né, Débora, para vir conversar comigo a respeito disso, tudo que eu aprendi na minha carreira sobre avaliação de desempenho, competências, comitê de gente, gestão de carreira, foi com você. Nossa, Não só isso, né? Você é uma das minhas referências como líder. obrigada. Então, por isso que eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Te agradeço demais e quero que você se apresente para as pessoas. Ah, tá, eu preciso me apresentar também, né? Eu sou a Sara Casado, sou psicóloga desde 2009 aqui pela UFMS, né? Trabalhei os últimos 9 anos numa empresa de varejo, principalmente coordenando a parte de treinamento e desenvolvimento, mas já atuei com RS, TID, carreira, né? Em todos os subsistemas a gente teve a oportunidade de atuar, inclusive atuamos juntas, foi lá que a gente se conheceu, né? E agora então passo para você a palavra. Legal. A gente combinou, para quem estiver assistindo, que a gente vai deixar um tempo no final para as perguntas, né, Sá? Para a gente poder Isso. correr sobre o que a gente propôs dentro da live. E aí nós vamos falando. Legal, se vocês tiverem perguntas, anotarem. Aí no final a gente vai deixar um bom tempo para as perguntas acontecerem e a gente conseguir falar um pouco mais sobre o assunto. Eu espero que seja bem gostoso. Bom, Isso, justamente para a gente não perder nenhuma que sobe aqui muito rapidamente. é isso aí. É isso aí. É a minha primeira vez, estou emocionada, estou nervosa. Fiquei muito emocionada, viu, Sara? E, assim, bastante feliz com o seu convite. Acho, assim, o tema que a gente vai tratar é um tema que eu amo, que eu trabalho com ele desde 2004, dentro de empresas, então já vivi bastante coisa, aprendi muito, errei algumas vezes e vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco com as pessoas nesse momento que nós estamos passando, né? Então, vou começar me apresentando. Eu tenho uma carreira construída há mais de 30 anos em empresas e sempre de forma generalista na área de recursos humanos. Trabalhei em empresas do setor elétrico, como a Electro, o Grupo EDP. Depois migrei para o varejo, trabalhei no Débora, só um minutinho. Será que você tem um fone aí? Porque o Alisson acabou de comentar que o áudio está um pouquinho baixo. Acho que se você colocasse um fone, ficaria mais alto. Eu aumentei o volume do meu iPad. Vê se melhorou. Vê se melhorou, gente. Se tiver baixo, dá uma sinalizada pra gente. Estava baixo, estava no meio. E aí, então, ao longo desses 30 anos, a última empresa que eu passei foi a Panko, né, como executiva formal, uma empresa de alimentos. Nos últimos 3 meses, eu prestei consultoria numa empresa de telecom, mas mais com foco na área de recursos humanos e no desenvolvimento de liderança. E antes disso, trabalhei no Grupo Pereira também, junto com a Sara. Então, assim, foram algumas grandes empresas por onde eu passei e, como eu disse, sempre implantando projetos, desenvolvendo liderança, implantando políticas, ferramentas, então, em estrutura organizacional, em treinamento e desenvolvimento, também para reconhecimento, remuneração e benefícios. Opa, meu fone chegou. Se precisar, tem. Opa! Obrigada. Obrigada, amor. Remuneração e benefícios, gestão de clima, seleção, gestão de carreira, sucessão e retenção de talentos. Eu gosto muito desses temas de desenvolvimento organizacional, me identifico muito com eles e faço as outras partes também que a gente chama de hard da área, né? Folha, DP, o que for necessário. Minha expertise, então, eu já implantei universidade corporativa, já implantei programa de carreira e sucessão,
programas de desenvolvimento de liderança, programas de estágio, trainee, uma parte como business partner e há 15 anos, há mais de 15 anos, em cargos de gestão. Então, tem aí um pouquinho de experiência. Sou formada em administração de empresa, só um pouquinho, nem idade eu tenho. Sou formada em administração de empresas, tenho pós em gestão estratégica de recursos humanos, especialização em gestão de qualidade de vida e aos poucos eu fui fazendo cursos, me especializando dentro da área. Então, eu destaco aqui 3 que eu acho que são essenciais para dar essa base do que a gente vai estar falando. Um curso de gestão de carreira e gestão por competências da FIA, USP, que eu fiz em 2004. Eu montei o primeiro programa de carreira e sucessão dentro de uma empresa. Depois eu fiz uma formação em coaching em 2014 pela SI. E management foi o último que eu fiz o ano passado, que é a gestão de mudanças, que é um tema também que acaba não só a empresa, nossa vida, né? O tempo todo. E aí eu queria começar, eu gosto muito de teoria, eu gosto bastante de professor com quem eu tive aula. Eu trouxe um texto do professor Joel Dutra, da USP, sobre administração de carreira, e onde ele fala e ele traz o que é carreira, para a gente contextualizar, né? Então, carreira, o que ele traz nesse... Nossa, eu anotei bastante coisa, tá, gente? Então, eu tô seguindo meu roteiro aqui também para poder entregar para vocês o que a gente combinou. Então, carreira são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas e necessidades da organização. Da perspectiva do indivíduo, ele ainda complementa, engloba o entendimento da experiência profissional, enquanto da perspectiva profissional engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços organizacionais, ocupacionais, né? Nos níveis organizacionais, em termos de comportamento das pessoas. Essas perspectivas dadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste, desenvolvimento e mudança. Então, ele contextualiza o que é carreira. Que é assim, eu acabei de falar da minha carreira. Qual é a construção da sua narrativa? Qual é a construção da sua história? E a gente tem uma narrativa e uma história. Cada um de nós tem profissionais que estamos aí no mercado, né? Aí eu trouxe um outro aspecto, antes da gente entrar, Sara, no que a gente combinou, que é assim, nos anos 80 e 90, no século passado, vamos falar assim, porque é século passado já, como é que era essa questão da carreira? Ela era conduzida por um plano de carreira. Então a gente sabia exatamente como que ia acontecer, ela acontecia linearmente, verticalizada, eu sabia que era planejada, que dependia da empresa, né? Que era marcada por sinais visíveis, né? E conhecimento, muito conhecimento técnico e pouca dependência do indivíduo. Que sou eu, profissional, você, profissional que está ouvindo a gente, ele tinha um papel completamente passivo no desenvolvimento da carreira dele. Era a empresa que conduzia isso para ele. Existem hoje ainda no mercado muitas que continuam nesse formato, né? A gente vê muito no setor público, infelizmente, que passados 5, 10 anos você sabe que vai ganhar determinado cargo. Mas tem muito lugar modernizado já, tanto no setor público quanto no privado. Uma coisa que acontecia no plano de carreira é que os gestores, eles não tinham responsabilidade nenhuma sobre a condução da carreira do funcionário dele. Eles delegavam isso para o RH, tipo, cuida aí, e também para a empresa. Eu não tenho nada a ver com isso. Não era minha responsabilidade desenvolver o meu time, né? E aí a visão era verticalizada de oportunidade. Então eu só ia sentar na cadeira de gerente se o meu gerente morresse. Mais ou menos isso, né, Sara? Não era bem isso. Só que hoje, e isso é muito do século atual, né? Já começou antes da virada do século. Como é que isso funciona?
Hoje é gestão da carreira. Então, eu tenho que ter o comprometimento, eu, meu profissional, em conduzir a minha carreira, né? Porque ela tem uma mobilidade hoje irregular. Eu posso optar por uma carreira que me dê aprendizado, que me dê mais competências, né? Competências complementares, né? Para um determinado foco que eu tenho de alcance. Eu não preciso necessariamente seguir uma reta hierárquica. Eu posso ter uma construção paralela, horizontalizada. Então, é uma modalidade regular e imprevisível no grau de desafio e remuneração, entre atividades nas empresas, depende principalmente das competências individuais que eu desenvolva, avaliada por sinais ambíguos de progresso dentro da empresa e balizada pela intersecção de expectativas entre o que a organização tem de oportunidade e a forma como eu estou pronta. O indivíduo, nesse aspecto da gestão de carreira, que já vem rodando dos anos 90 para cá, ele tem um papel ativo no desenvolvimento e gestão da própria carreira. Então, hoje, a minha carreira não é responsabilidade de mais ninguém além de mim mesmo, né? E aí, qual o papel dos gestores nisso? Serem os coaches, os treinadores e os desenvolvedores, criando oportunidades, orientando esse indivíduo, né, fornecendo direcionamento sobre as expectativas que a empresa possui e que o indivíduo traz. E aí, o que acontece com tudo isso que é um grande ganho da gestão da carreira? A gente tem uma visão mais ampliada de oportunidades. Então, hoje, como depende de mim e não de um processo quadrado, né, formal e sistematizado, tem muito mais oportunidade se eu me preparar. Isso dependendo de mim. E olha que isso já vem de um tempo para cá. Quando você fala hoje, a gente não está falando nesse cenário de 90 dias. Nós estamos falando de alguns anos já. Mais ou menos 20 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Então tá, é porque tem alguns colaboradores que ainda não enxergam isso. Não enxergavam antes desses 90 dias. Exatamente. E aí a gestão de carreira, então, nesse aspecto complexo, né, de você gerenciar a sua carreira, ela tem aspectos objetivos e subjetivos para eu ter que administrar. O que é objetivo nesse processo? Os cargos e as funções, as mudanças que eu vou tendo de remuneração, as mudanças de hierarquia, as alternativas que eu encontro de carreira. E o que é subjetivo? As experiências que eu adquiro, o aprendizado, as realizações, porque entregar um projeto, participar de um projeto ou fazer algo diferenciado te traz muita realização. O amadurecimento como profissional e como pessoa e a melhoria, e assim, a sua autoimagem. Você começa a criar uma figura ou não é um personagem, mas uma imagem de que tipo de profissional você é para o mercado. Né? Isso é muito legal no processo de gestão da carreira. E aí, entrando no tema que a gente falou que ia falar, né? Primeiro a gente contextualiza, né, Sá? Daí agora com certeza. a gente vai. Então, quando a gente fala na relação empregado e empregador, qual que é o melhor momento da carreira? É quando eu estou preparado como indivíduo, com competências, né? Para aquele momento em que a empresa precisa de uma pessoa para uma posição. Então, essa intersecção entre indivíduo entre eu profissional estar preparado e a empresa ter oportunidade é o melhor momento que existe na carreira. E isso acontece muitas vezes. Não é uma coisa rara ultimamente de acontecer. Então, o indivíduo tem que estar preparado para esses novos desafios, com competências desenvolvidas para esse crescimento profissional e para essa maior autonomia que ele vai ter. E a empresa, tendo o plano dela de negócios, as responsabilidades, as competências que ela requer, dá essa oportunidade para essas potencialidades internas. Então, esse é o melhor momento da relação empregado-empregador. Né? Quando eu quero crescer, e como é que eu faço e me preparo para isso? Primeiro, e isso serve para todo mundo, gente, para quem está na empresa e para quem está fora. Eu preciso ter clareza de objetivo, saber o que eu quero ser, aonde eu quero chegar.
E aí tem uma história engraçada de um advogado que trabalhou comigo, que ele tinha muito potencial para ser gestor, né? E aí, num determinado momento, dentro do plano de sucessão na empresa, ele acabou assumindo uma coordenação. Mas ele não queria, como aspecto pessoal e por interesse de carreira pessoal. Ele queria ser técnico, ser um carreira Y, um especialista. Pois bem, ele foi promovido, pediu demissão, porque ele estava completamente insatisfeito, saiu da infeliz. empresa, foi trabalhar no escritório, 2 anos depois ele voltou, e voltou como advogado especializado no tema que ele queria trabalhar. Então também eu tenho que ter essa clareza, porque sou eu que vou definir como é que eu conduzo, não é a empresa. Né? E esse é um exemplo que foi mal sucedido, mas depois conseguiu se reverter, né? Porque daí Então, nem você perde o seu tempo e nem a empresa perde a oportunidade de promover a pessoa certa, né? exatamente. Então, primeiro, eu preciso ter clareza do que eu quero, de objetivo. Segundo, que é ideal, você conhecer o que é responsabilidade dessa posição que você almeja. Porque às vezes a gente tem uma ilusão do que é. Eu quero ser presidente de empresa. Você sabe quais são as responsabilidades de um presidente? Qual é a formação que esse cara tem que ter? Qual o nível de decisão que ele tem que tomar? Com que tipo de informação, né? Com que cenários ele precisa avaliar para tudo isso? Então, eu preciso, segundo, conhecer as atribuições, responsabilidades e as competências daquilo que eu quero. Terceiro, eu preciso me autoconhecer, né, Sara? Saber qual é Com o meu certeza. perfil de personalidade, como é que eu funciono. Uma outra coisa que é muito legal em carreira é conhecer as minhas âncoras de carreira. Esse é um estudioso, Edgar Schein, que fala dessas âncoras e que elas trazem uma tendência de escolha. Né? Então, por exemplo, esse meu colega que era advogado, provavelmente a âncora dele de carreira era técnica e não de gestão. E foi colocado numa âncora errada, por isso que ele saiu. Então, se eu me conheço, tenho autoconhecimento, eu também faço escolhas mais flow, mais adequadas para mim. Que onde eu vou ser feliz, né? Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, eu preciso identificar quais são as minhas competências mais fortes, no que eu sou bom e aquilo que eu preciso desenvolver para esse alvo que eu quero ter. Então, nós, por exemplo, a gente foi fazer o curso de inteligência emocional durante esse período. Fantástico. Fantástico! Porque é um aspecto que a gente precisa desenvolver inteligência emocional para lidar com gente, para lidar com conflitos, para lidar com nós mesmos, né? E era um gap que eu Principalmente. tinha, né? Era um gap que eu precisava desenvolver há bastante tempo, entendeu? E foi fantástico, né? Então eu preciso ter isso mapeado. E mapear é escrever, desenhar mesmo, gente, porque se eu não ponho no papel, eu não faço, né? Quarto, então esse é o quarto das competências. Quinto, eu preciso pensar naquilo que eu já entreguei. Quais foram as minhas entregas, quais foram as minhas realizações. Acabei de falar para vocês, eu implantei uma universidade corporativa. Fazer registro disso, porque isso evidencia que competências eu tenho para determinado assunto. Então, isso é legal tanto para quem está trabalhando quanto para quem está fora, quem está procurando um novo emprego. E o último que eu coloquei aqui, Sá, para fechar tudo isso, é montar um plano. Ou um plano de desenvolvimento, ou um plano de ação. Então, pegar tudo isso que eu identifiquei, botar no papel, ter disciplina, né, para fazer acontecer, buscar sempre uma atualização técnica, uma visão mais organizacional, global, para poder alcançar esse objetivo de carreira. Existem profissionais no mercado que ajudam muito nisso. E assim, se eu puder investir em mim, se eu tiver uma graninha, puder investir, invista, porque vale a pena. Tem muita coisa legal de muita gente séria que eu conheço, que são amigos, que está saindo de graça nesse período.
né? Então, eu até republico em LinkedIn, Facebook, onde aparece, porque eu sei que são profissionais sérios e que vão fazer algo legal nesse processo colaborativo que a gente também está vivendo e a gente vai falar também um pouco, né? Então, nesse momento, eu acho que, assim, uma das coisas que a gente até conversou, né, Sá? A gente tem muito papel sobreposto. Você é Muito. mãe, você é esposa, é trabalho, é casa, é home office. Então, nesse aspecto todo, eu preciso ter uma organização mínima, né? Ter uma rotina para fazer as coisas acontecerem. E o que faz com que um profissional seja percebido pela empresa é sempre ele ir além, além daquilo que é pedido para ele. Então, mesmo nesse momento, eu preciso ir além, fazer mais do que está sendo solicitado, exceder as expectativas na função que eu ocupo, porque isso pode me colocar em evidência dentro da organização. E isso é contínuo, E né? isso acabou acontecendo, né, Débora? Porque a gente tem vários relatos de pessoas, de empresas que mediram isso, inclusive no serviço público, quando as pessoas foram fazer home office, elas ficaram mais produtivas, né? Exatamente. Porque há uma concentração maior, a gente não tem desvio, a gente trabalha mais em home office. Você não para ir tomar café com o colega para saber da notícia. Não tem com quem saber de notícia. Não tem, não tem, é triste, né? Vamos dizer, só uma parte, mas faz parte. Agora, o que que eu queria falar, né? Para quem está buscando uma oportunidade, para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, que é o outro público que a gente estava falando também, que nós íamos dar esses toques, né, na nossa live. Então, para quem está disponível no mercado, esses 6 itens que eu acabei de falar são essenciais. Então, primeiro, preciso saber o que eu quero, vou repetir. Conhecer daquilo que eu quero, quais são as exigências de formação, quais são as responsabilidades, as atribuições, que competências essa posição exige. Me autoconhecer. Tem muito teste também legal. Âncoras de carreira, acho que é um que está disponível se procurar na internet. Tem que pegar coisa séria, legal, para poder fazer e interpretar. Se tiver ajuda, é até melhor. De uma amiga, psicóloga, né, Sara? Que Com possa certeza. ajudar, com certeza é legal. 4, saber desenhar quais são as minhas competências fortes. Ah, eu sou boa em negociação, eu sou boa em comunicação, eu sou boa em entrega de resultados. E o que eu preciso desenvolver, né? Conhecer meus resultados ao longo dos últimos anos dá trabalho, mas é importante, porque eu vou discursar sobre isso para me apresentar dentro de uma entrevista, né? E também precisa ter um plano de desenvolvimento, porque a gente tem que estar sempre em constante atualização, desenvolvimento. Então, tudo que eu disse na fase de empregado e empregador, para quem está atuando na empresa, serve como uma luva para quem está no mercado também. Tem a diferença de que hoje você não está sendo visto, mas você pode se preparar para isso, né? E o que mais para esse público, né? Primeiro, mantenha o currículo atualizado, meu querido. Não deixe as coisas para trás, porque a gente esquece. Principalmente as principais responsabilidades e o que nós atingimos de resultados. É importante você registrar isso, porque a gente, de novo, a gente esquece, a gente faz muita coisa. Segundo, identifique as oportunidades no mercado. Tem muita ferramenta, tem muita consultoria, empresa de seleção. O LinkedIn é uma excelente ferramenta, que é o lugar ideal para essa troca. Indeed, outros sites de vagas. E o seu networking, ou networking de pessoas que você conheça. Se contatar, mandar uma carta de apresentação, né? Quando você vira alguma vaga, não conheço, mas me apresento, peço para fazer parte da minha rede e assim vai. Outra coisa importante para quem está buscando uma oportunidade, manter a rede dele de contatos ativa. Porque boa parte das oportunidades, elas surgem por meio de pessoas que nos conhecem, que já trabalharam conosco ou que já
estiveram muito próximas, né, Sara? Se eu souber de uma oportunidade no Mato Grosso do Sul, eu vou ligar para a Sara, vou ligar para outras pessoas queridas que eu conheço aí, para poder atender essas oportunidades, porque eu sei da qualidade do trabalho, da competência dessas pessoas. E essa rede, né, Débora, ela tem uma importância fundamental, porque com certeza uma pessoa que vem de uma indicação de alguém que você conhece, ela se sobressai muito mais do que alguém que você vai selecionar pelo LinkedIn. Porque ninguém vai indicar uma pessoa que você vai correr o risco dessa pessoa te, né, fazer passar vergonha. Então, se você indicou, é sinal que é uma pessoa boa, né? Então, essa rede é fundamental. É isso aí. Quarto item. Depois a gente vai mandar isso para todo mundo que está assistindo. A gente preparou esse resuminho, né, Sá? Isso mesmo, vamos postar. Nós vamos postar. Prepare-se para a entrevista. Porque, assim, tem gente que não sabe o que está escrito dentro do currículo. Faz tempo que não lê. Então, uma das coisas básicas é conhecer o conteúdo do seu currículo. Deixar claro na sua cabeça qual foi a sequência que você organizou para se vender, né? Uma outra dica legal é você simular uma entrevista, respondendo questões super comuns que tem aí, né? Para você falar de si próprio, quais são os seus pontos fortes. Filma isso e avalia, se autoavalia, para você também melhorar a sua performance dentro do processo de entrevista. Porque às vezes a gente dá a volta, fala demais e não é objetivo. E às vezes numa filmagem você percebe isso. E você consegue se organizar para estar bem preparado para ir para a entrevista. E vai tirando a ansiedade, né, Débora? Porque quanto mais você praticar isso, o negócio vai ficando natural, né? Vai fluindo, né? Outra coisa extremamente importante antes da entrevista. Tenha uma boa noite de sono. Porque a gente não é nada sem dormir bem. Fica um cacarequinho no outro dia, né, Sá? E Sim. uma coisa legal é fazer exercícios de respiração antes de começar a entrevista. Isso controla a ansiedade, né? Um último item desse aspecto também é também se manter bastante atualizado. Com cursos gratuitos que nessa fase que a gente está tem sido uma constante, tem muita coisa boa de universidade nacional bem reconhecida e de fora também, né? Desenvolver novas competências. Então, se hoje o meu inglês não é fluente, eu preciso criar fluência. Vou arrumar um jeito de ler mais, assistir filme, ouvir, né? E criar dentro daquele meu planinho de ação. Participar de grupos da minha área profissional, isso ajuda muito, porque isso me mantém atualizada, as discussões são dentro de temas da própria área. Né? Hoje, por exemplo, num grupo de RH, tinha uma pessoa perguntando sobre PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária, se alguém está fazendo. Então, acho que isso mantém você ativo e faz com que também você entenda como é que o cenário está acontecendo dentro da sua área de atuação. Para isso, você precisa ter preparo, você precisa ter planejamento. Vou repetir algumas coisinhas que eu já disse. Disciplina, dedicação, principalmente ética, né? Uma atitude positiva, uma questão de ser um agente de mudanças. Eu tenho que ter interesse em fazer as coisas acontecerem. Eu preciso ter coragem e um aprendizado contínuo. Né? Você riu aí do que, sabe? Não, eu ri porque a Marcinha falou participar de lives como essa. Adorei, adorei, é isso mesmo. É isso aí. Isso também contribui para a maturidade profissional. Né? Todo esse contexto que a gente acabou de falar faz com que eu me adapte melhor à mudança. Eu nunca fiz live na vida. Pergunta para a Sara, né, Sara? Tava toda, né? Inclusive tentou esquivar, né? Ficou com desculpa no começo, não sei o quê. Até que eu fui bem insistente. Isso é uma mudança que não tem como a gente fugir, né? Você adquire habilidades novas, muitas vezes até habilidades de liderança.
Você torna-se, muitas vezes, um especialista generalista, isso amplia seu universo, e você divide e multiplica conhecimento e experiência, que é muito rico. E com isso, a gente entra no mundo colaborativo já, né? Porque Exatamente. esse é o tema também que a gente traz, né? Então, assim, emendando nessa questão de dividir e multiplicar conhecimentos e experiências, é que a gente vai entrar no mundo colaborativo, que é uma evidência do que está acontecendo hoje. Eu trouxe algumas frases que eu achei bem bacana, que é assim, né? A inteligência coletiva pode ser a chave para um mundo mais colaborativo. Quando eu tenho mais gente pensando, tentando buscar a solução, haja visto o que está acontecendo com a vacina, eu consigo criar coisas melhores, né? E o compartilhamento dos saberes através da tecnologia indica um novo movimento social e cada um de nós está participando ativamente disso. Não tem como a gente fugir, porque a grande maioria está em casa. E a gente depende da tecnologia para as coisas acontecerem, né? Sim. Então, a gente está em conexão o tempo todo. Então, por isso eu preciso procurar ser uma pessoa ativa, contributiva nos grupos do qual eu faço parte, porque isso gera não só a exposição minha como profissional, mas também crescimento e desenvolvimento. Eu aprendo, né, todo dia com os grupos. Estar conectado ao que ocorre no mundo, em nosso país e ao nosso redor, faz com que eu agregue valor também à atuação daquilo que eu escolhi como profissão. Porque o tempo todo tem surgido novidades e principalmente inovações. Então, se eu ficar fora desse contexto, eu vou ficar para trás. E aí, o que eu trouxe de exemplos, né, para isso? A Sara também vai dar o exemplo dessa questão do mundo colaborativo, né, Sara? Essas regras novas de MP para as empresas reduzirem carga horária de trabalho, salário. Assim, tem gente que vira e fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Cara pálida, você tem muito a ver com isso, porque compreender esse universo te ajuda a entender o que pode acontecer com você, necessária de RH. Por exemplo, não sou da Folha, não sou do DP, mas eu fui atrás para entender e criei planilhas, tanto para a empresa poder calcular o impacto disso, quanto para explicar para o funcionário o que ia acontecer com a vida dele, quanto que ele ia reduzir daquilo que ele tem de ganho. E a gente precisa saber disso, né? Então, eu fiz isso para redução de jornada, que é essa questão das MPs, e também para as férias, porque logo que a gente entrou nesse contexto, muita gente foi colocada em férias, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar, nem se ia ter trabalho para todo mundo, se ia ter demanda, né? E aos poucos as coisas foram se ajustando. Quer dar o seu exemplo, Sá? Eu até lembrei de um outro exemplo agora. Teve uma pergunta que fizeram a respeito desses cursos, né? Onde encontrar cursos grátis para quem está desempregado. Então, teve várias empresas. Esse mesmo de inteligência emocional que a gente fez foi um curso que custa R$ 2.000 e que eles disponibilizaram gratuitamente, né? Só no mês, acho que foi no mês de abril, né? Ou março. A gente teve que terminar até maio. Acho que começou em março, nós tivemos... E ficou liberado até maio, né? Mas a gente posta uma lista para as pessoas que assistirem a live. Com essas indicações, né? Isso. Eu tenho algumas... Vamos postar. Que a gente posta. Porque tem muita coisa boa. E aí, tem um outro curso também que eu estou fazendo, que é de reaprendizagem criativa, que a ideia do criador, que é o Murilo Gun, é justamente conectar as pessoas nesse mundo colaborativo. Então, a ideia dele foi fazer o curso, que antes era vendido. O curso era vendido, ele abriu agora gratuitamente, e depois desse curso em EAD que as pessoas faziam, ele faz um encontro de todo mundo que participou do EAD, justamente para ter essa conexão das pessoas. Para criar o networking e manter a troca.
Que é rico. Então, assim, o curso também é fantástico. Vamos colocar também isso no link, porque ele vai abrir novamente. Ele abriu, né, em abril ou maio, e aí ia ficar aberto só até dia 31 de maio. Ele deixou aberto ainda, sorte a minha. E agora ele vai abrir novamente uma nova turma. E o curso é muito bom, Muito. né? E aí um outro exemplo de um outro curso que eu também fiz, de terapias online, de uma empresa de renome também, que fez esse curso, tinham mais de sei lá quantos mil psicólogos inscritos. No grupo do Telegram tem 600 pessoas, 600 psicólogos inscritos. E desse grupo, a gente fez um outro grupo. E nesse outro grupo, simplesmente todo mundo compartilha tudo. Todo mundo que está atendendo online compartilha todas as dúvidas, questões de ética, questões de valores de atendimento, dúvidas sobre conteúdo, onde eu pego a teoria tal, onde você está fazendo isso, onde você está fazendo aquilo. E, gente, é terapia online, então eles são concorrentes, porque a gente pode atender o cliente do outro, e ninguém pensa nisso. Você fica sabendo de uma coisa, você corre lá e joga para todo mundo. Então, isso é uma mudança muito grande na mentalidade das pessoas. Isso né? é muito legal. Isso é muito positivo, né, Sara? Eu acho que essa, assim, é um propósito otimista de ultrapassar essa fase, né? Você contribuir com o outro, independente de você achar que ele seja seu concorrente. Na troca, naturalmente, vão ganhar os dois lados. É uma relação de ganha-ganha, né? E aí a gente entra nesse novo normal, né? O que é esse mundo que nós estamos por vir a viver, né? Porque hoje uma boa parte está dentro de casa, seguro e tal, mas essa vida normal no ambiente de trabalho, ela vai requerer que a gente se proteja, que a gente cuide do outro e que a gente crie novas expectativas e uma rotina também diferenciada. Então, se eu estiver saudável, eu tenho que experimentar não fugir dessa experiência, que já está transformando a nossa vida, né? A normalidade, então, seria a constituição de um padrão que assegure as pessoas que estão contidas nele com proteção, uma certa proteção, segurança, continuidade, porque a nossa vida não pode parar e ela não parou por conta disso. E, portanto, a sobrevivência, que é o nosso princípio básico, por onde tudo começa, né? O novo normal, então, traz, na verdade, uma proposta de um novo padrão que possa garantir a nossa sobrevivência. Então, eu tenho que ter integridade ética, integridade física, integridade mental. Eu tenho que ter integridade naquilo que eu vou me propor a fazer. Isso serve para eu estando ou não trabalhando, né? E eu preciso ser protagonista disso no processo. Porque ele com certeza vai trazer impacto também para a minha imagem pessoal e para a minha carreira. A questão de ser e parecer ético, né? Exato. Ser e parecer íntegro, né? E ser e parecer seguro, estar preocupado com o outro, com a minha saúde, com a do outro, né? Então, assim, a gente tem exemplos que são contrários a isso. A gente até viu na mídia há pouco tempo aquela blogueira que perdeu um monte de patrocínio porque ela deu uma festa no meio da pandemia, ou seja, ela já tinha pego o Covid. Então, eu já peguei e o resto não estou nem um pouco preocupada. Um outro empresário de uma empresa assim que eu admirava e passei a não admirar mais, porque no começo, e ele hoje está amargando, não, enfim, mas ele está amargando o distanciamento dos clientes dele pela postura que ele teve no início da pandemia, com declarações menosprezando as vidas que seriam perdidas, demitindo os funcionários da empresa dele, focando apenas no aspecto financeiro. Então, a gente precisa ter cuidado com a postura que a gente tem neste momento do novo normal, porque tudo é muito visível, né? Tudo é muito sensível. Sim. Sim. Isso pode afetar. Em relação a essa questão da blogueira, também teve aquele post no LinkedIn, né? Que daí um funcionário de uma das empresas que cortou o patrocínio falou que ele viu a empresa fazendo uma festinha também no final de semana,
com todo mundo sem máscara, se abraçando, Ou seja, né? que tipo de integridade existe nisso, né? Pois é. Então, por isso tem que ser e parecer ético, né? Quem já trabalhou comigo sabe que eu falo isso o tempo todo. Não é só ser ético, tem que parecer ético também. Ninguém pode ter assim, um pingo de desconfiança que você não seja, né? Sim. E aí, para resumir, para a gente abrir para as perguntas, tal, o que eu queria só frisar, então, sobre carreira. É responsabilidade do indivíduo a gestão da própria carreira. Desculpa se eu contei uma novidade que ninguém sabia, mas é uma coisa que já acontece há bastante tempo e existem formas de se fazer isso muito estruturadamente e mesmo sem ter como investir, fazer da forma que nós orientamos nessa live, né? Primeiro, então, gerencie sua carreira, identifique as suas preferências, o que você gosta, o que te atrai, o que te deixa em flow, que é que você faz a coisa sendo feliz, né? Isso aumenta o seu desempenho, contribui, se você tiver para a estratégia do negócio, porque você vai entregar de uma maneira, uma performance melhor, melhora seu planejamento e faz com que você tenha algo escrito sobre um plano para atingir seu objetivo. É importante eu formalizar o que eu quero, porque aí o meu sonho está concretizado, ou o sonho ou o desejo está claro para mim. Isso faz com que boa parte do caminho também aconteça. Eu não perco o foco, né, daquilo que eu quero. Sim. Quer Sim. falar? Eu acho que eu falei muito. E saber também, né, que existem profissionais que estão dispostas a ajudar, né, que nem a gente vai postar depois, né, o resumo de tudo isso, vai deixar o nosso contato. Tem bastante gente fazendo esse trabalho, né, e tem muitos cursos disponíveis. E aí, nessa questão do curso, inclusive, eu vou fazer um post depois, ensinando algumas dicas de como fazer curso EAD. Porque também não é porque o curso EAD está disponível que é só você se inscrever que pronto, já bastou. Você tem que ter muita disciplina para estudar à distância também, né? E aí é um dos posts que eu preciso fazer dando essas dicas. Legal. A gente vai montar e vai soltar ou hoje ou amanhã, né, Sá? Porque algumas coisas a gente já Sim. consegue soltar A hoje. lista dos cursos a gente solta amanhã, né? Agora aquele que a gente já deixou pronto do resumo, a gente solta hoje. Outro ponto também que chegou no meu e-mail hoje, InfoJobs, para quem assinar lá, faz a simulação da entrevista para você. Então, você quer determinado cargo, ele já vai te dar quais são as competências e quais são as melhores, as perguntas mais comuns para aquele cargo. E te ajuda a fazer a simulação. Te ajuda a se organizar e fazer o simulado e filmar e você poder ter uma ideia de como que é estar preparado para aquela entrevista, né? Exatamente. E você avaliar onde é que eu preciso melhorar a minha fala, o meu exemplo, né? Coisas que são simples, às vezes, de você resolver. Isso mesmo. E as competências você encontra disponível no Google, né? Se é um cargo lá, gerente, encarregado de padaria, você coloca isso e você acha a descrição do cargo e as competências. Qualquer cargo, analista, assistente, auxiliar, administrativo, o que você quiser. Vendedor. Exatamente. E tem muita vaga surgindo, né? A gente precisa acreditar que as coisas vão começar a melhorar. Então, a gente tem vagas surgindo para estagiários, que eu tenho visto muito processo acontecendo, para quem está entrando no mercado de trabalho. Muitas vagas aparecendo de todos os níveis, auxiliar, assistente, analista, coordenador, supervisor. Então a gente precisa estar atento. E como é um mundo colaborativo, nessa rede, né, que a gente tem de contatos, divulgar isso. Né? Hoje, num grupo que eu faço parte, tinham 4 vagas de gerente. Eu agradeci a pessoa que disponibilizou. Pode ser que nem todas sirvam para mim, né? Mas é um processo, como você disse, mesmo que a gente concorra dentro da mesma vaga, é um processo de colaboração nesse momento.
né? Um Sim. processo positivo, de um olhar positivo, né? Para ajudar o outro também. Então, acho que faz Olha parte. uma coisa bacana que eu fiz já nessa onda da nossa live. Eu participei de uma entrevista na semana passada e aí hoje eu fiquei sabendo quem foi a pessoa que passou no processo. Ah, Aí o LinkedIn, porque o LinkedIn mandou para mim, dê parabéns pro fulano que ele assumiu na vaga tal. que legal. Olha que legal, né? Aí eu mandei parabéns para ele, falando assim: olha que bacana, eu também participei desse processo, o desafio me pareceu super interessante, e se você precisar de ajuda, conte comigo. Cara, por que não? Legal. Não é? Olha, eu vi uma pergunta subindo aqui, eu não sei como é que a gente vai fazer, sabe? Mas eu Não, vi. eu anotei algumas, Ah, tá, legal. daí eu te faço, e só respondendo a Cá, ela perguntou se no InfoJobs tem vagas. Sim, no InfoJobs você cadastra o teu currículo e aí ele manda para você as vagas que estão de acordo com o teu perfil, É isso. tá? Como Teve conter. uma pergunta, Uma pergunta que pode falar. apareceu aqui do Alisson é assim, né? Como é que eu contenho o meu nervosismo na hora da entrevista? Gente, respira, né? Faz um exercício de respiração profunda. Isso ajuda muito. Vocês viram que eu tava com isso aqui também? Porque eu tô nervosa. Pode não parecer, mas aqui ao vivo, com todo mundo me assistindo, eu fiz exercício de respiração antes para poder falar de uma forma que as pessoas me entendam, mas eu estava com isso aqui na mão. Isso ajuda bastante também. Ah, eu não vou com uma bolinha na entrevista, mas põe uma caneta na mão, sabe? Põe embaixo da mesa. Olha lá, a Sara tá com uma caneta. Põe embaixo da mesa para o recrutador não te ver. Então, assim, tudo que te acalme, distraia um pouco. São técnicas que também ajudam a manter né, você um pouco mais centrado. Mas se você tiver. Meditação hoje, né, Débora? Tem se falado muito em meditação, existem aplicativos de meditação. Então não é você virar o Buda, não, tá? Que eu tenho falado bastante no meu treinamento. Não é isso, gente. Sabe, são técnicas de respiração, é mindfulness, você ter a atenção plena naquilo que você está Naquele fazendo. momento. É Exatamente. você aprender mesmo a se centrar, né? Antes de fazer determinada situação. Falar também que está nervoso, às vezes diminui a ansiedade. Vocês viram que no começo eu falei para Sara, ai Sara, eu tô nervosa. E aí as coisas vão transcorrendo, porque aí eu tô sendo transparente também. Então, eu Uhum. não tô contendo tudo. Eu não preciso conter tudo, né? Falar com o entrevistador, olha, eu tô um pouco nervoso, se eu, né? E aos poucos a coisa vai fluindo. Fala, Uma Sara. outra pergunta, Débora, que colocaram foi como pensar a carreira no mundo da terceirização quando a empresa não tem o plano de carreira que você espera? Será que é a empresa que eu quero? É a pergunta que eu faço, né? Ou a função que eu exerço nessa empresa só existe nessa empresa terceirizada ou existe em outras empresas? Eu estava falando com uma amiga hoje no ramo de telecom, tem muita terceirizada, mas assim, o sonho das pessoas é ir para a operadora, por exemplo. Então, assim, como é que eu me preparo para ir para uma posição melhor que não seja de uma terceirizada? Eu preciso me organizar para isso também. Se na empresa que eu estou, eu não consigo crescer, não tem nada estruturado, e eu percebo que as pessoas também, não existe um movimento de pessoas se desenvolvendo e crescendo, então eu tenho que questionar o lugar onde eu estou e procurar um lugar melhor, porque tem bastante lugar bem legal no mercado. Uma outra pessoa falou se é interessante colocar raízes profissionais no currículo. O que seriam raízes profissionais? Então, eu não entendi o que ele quis dizer com raízes profissionais. Também não. Se ele pudesse repetir, seria Se a bom. pessoa tiver aí, só explica pra gente o que é raiz, de repente a gente consegue ajudar a responder. Uhum. E
E uma outra coisa também, que eu até estive numa aula esses dias com o pessoal do serviço público, gestores, né, do serviço público, e aí a gente falou sobre isso, né, que com essa questão do home office, a produtividade, eles perceberam que às vezes não precisa de tanto servidor como tem no setor para fazer aquele determinado serviço. E isso vai causar uma mudança, né, no serviço público. E aí mesmo aquelas pessoas que tinham aquele emprego que era considerável estável, que todo mundo fazia concurso para ter uma estabilidade, hoje já não tem mais essa estabilidade garantida, né, Débora? Então a gente, de novo, né, tem que estar muito atento ao que está acontecendo no cenário, no meu entorno. E não é lendo revista que não te traz informação sobre isso, é lendo revista às vezes técnica, né? É procurando notícias sobre a economia, é procurando notícias sobre os setores ou o segmento onde eu estou, né? Conhecer um pouco mais para entender o que está acontecendo fora daqui, do nosso país e aqui dentro. Porque nós temos tido muita volatilidade, né? E isso, mais cedo ou mais tarde, pode chegar a bater onde nós estamos hoje achando que nós temos segurança. Segurança. A Márcia está comentando se a carreira está ligada ao propósito. Eu acho que tem que estar ligada, né, Débora? Totalmente. Tem. Quando a gente faz o âncoras de carreira, você descobre também que você tem ali uma tendência, né? Daquilo que você gosta de fazer. Qual é o meu propósito de vida, né? Então, eu acho que vale a pena procurar desenhar seu propósito, né? Por que eu vim ao mundo? Não é fácil. Não é nada fácil desenhar propósito. Nós aprendemos no curso de inteligência emocional, nessa área. Mesmo Foi muito assim, bom. você tem que parar e pensar bastante. Mas se não for assim, procura outras ferramentas, procura a ajuda de um profissional que pode ser que ele te ajude também, um profissional psicólogo, a Sara, por exemplo, que pode ser que ela te ajude a encontrar seu propósito de vida. Exatamente. E assim, Márcia, te respondendo, eu acho que se você utilizar a carreira como um caminho para chegar a esse propósito, será que você vai mesmo encontrar a alegria, a energia, a felicidade que você precisa para investir nessa carreira, né? Então, se isso já estiver ali dentro, seu propósito já estiver ali dentro, é tudo muito mais fácil. É isso aí. Né? A Jo perguntando se amanhã tem outra. Jo, boa pergunta. Eu estou fazendo lives todas as terças-feiras com pessoas incríveis, assim como a Débora, tá? Semana que vem já tem outra. Toda quinta-feira eu lanço o post de qual é a próxima, tá? Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Dizer que realmente a gente está à disposição, tanto eu quanto a Débora, tá? A gente vai deixar nossos contatos no post. A gente quer realmente contribuir, né, com a carreira de todo mundo e dizer que não adianta pensar que e agora o que eu vou fazer. Isso tá claro. O que a gente precisa fazer é mudar. Agir. Né? Agir, né, Sara? Ficar parado e só reclamando ou só lamentando não vai levar a lugar algum. Não mesmo. Né? Então, o negócio é ação. Ação ordenada e planejada. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal de se falar. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E isso vai exigir mais de mim. Sempre. Vai exigir um tempo a mais para eu estudar, vai exigir que eu me dedique mais para aprender alguma coisa, vai exigir que eu tenha temas para trocar com os meus colegas de área, ou seja, eu tenho que buscar informação, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. Isso vai exigir mais, né? Porque se eu mantiver o mesmo padrão que eu tenho hoje, né, de conduta, eu vou ter o mesmo resultado lá na frente. Se eu estiver feliz com isso, ok, não é demérito de ninguém. Mas se eu quero algo melhor, eu preciso mudar alguma coisa,
Nós não É, chegamos no mesmo resultado, assim, nós não chegamos a resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É clássica essa fala, mas ela é realista. mas é a pura verdade, Isso né? aí. E isso vale muito a pena. Pode ser que assim a remuneração, né, o salário, o dinheiro, ele não vai vir no primeiro momento, mas isso vai ser a consequência de você estar fazendo aquilo que você realmente quer da sua vida, É né? isso, Com um propósito. é isso aí. Né? Então, muita gente dando parabéns. Quero agradecer a presença de todo mundo, um monte de gente. Muito obrigada mesmo. Mudar os modelos mentais, é isso mesmo, Marcinha. Então, muito obrigada. Pessoal do Grupo Pereira em peso, Ai, que muita delícia. gente. Né? Saudade. Todo mundo morrendo de saudade de você, Débora. Também. Eu também, gente. Muita saudade. Eu vi a Lu aí, a Márcia, tem bastante gente, viu? Muito gostoso. Adorei, Sara. Uma mudança que foi, ó, é a Daisy. Ó, o João, bonitinho. Olha, gente, saúde para vocês, viu? Que a gente Ah, saúde! que a gente possa ter sucesso na nossa carreira e no nosso propósito, viu? Adorei, Saúde. Muito Sara. Foi um obrigada, Débora. prazer. Foi um prazer. Obrigada a você. Um abraço para todo mundo. Para todo mundo. Tchau, beijão.